Olá, gente, tudo bom, meus nihongos de plantão? Já passou pela situação de precisar de, não precisa fazer isso, não. Tudo bem se não fizer, não tem problema não. Já quis falar isso em japonês e não conseguiu? Se sim, você está no lugar certo, porque nessa aula a frase é justamente sobre isso. Mas antes de ir para o meu editor de texto e explicar para vocês como se diz isso em japonês, eu não posso deixar de fazer meu merchan aqui, meu jabá, né? Então, vamos lá. Se for útil para você, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui. Todo youtuber fala isso, todo mundo fala isso, eu também falo. Enfim, você sabe muito bem o processo, daqui a pouco eu já vou te pegar o conteúdo, tá certo? Se quiser acelerar seu aprendizado de japonês, aqui no link da descrição vai ter alguns links, ou melhor, na descrição vai ter alguns links, você entra lá, verifica o que eu posso te oferecer para que você acelere ainda mais o seu aprendizado no japonês, tá certo? Mas caso queira apenas assistir, fique à vontade, nós vamos fazer a vinheta, ou rodar a vinheta aqui, para nós irmos já para o conteúdo de hoje, que é... Bem, depois eu te explico. Ótimo, voltei aqui, Felipe na área, seu professor de japonês aqui nesse canal. E hoje nós vamos ver dois modelos de frase que elas são parecidas, né? A frase para dizer assim, não precisa fazer, não, não precisa fazer isso não. Ou, se não fizer, também, tudo bem, não tem problema. Tudo bem se não fizer. Então, esses dois modelos, elas são bem parecidas, só que elas têm uma nuance um pouquinho diferente. Mas a ideia principal das duas frases é, não precisa se preocupar, não precisa fazer isso. Se não fizer também, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, nós vamos usar essas duas estruturas, né? A primeira que está em português, que em japonês é o verbo na forma negativa, menos o i, mais kutemo i, tá certo? Essa é a estrutura, a fórmula, por assim dizer, tá? Quem estudar um pouco de japonês sabe que o verbo na forma negativa sempre termina em nai, né? Nani nani nai. Alguma coisa nai. Tabenai. Não como. Nomanai. Não bebo. Hatarakanai. Não trabalho. E assim por diante, tá certo? Então, esse nai, que é a terminação verbal, a conjugação verbal, a gente tira o i. O i. Aí a gente coloca kutemo i. Fica nakutemo i. Alguma coisa, nakutemo i. Alguma coisa, nakutemo i. Nós vamos ver alguns exemplos, tá certo? E uma forma parecida de dizer, tudo bem se não fizer, é a mesma coisa. O verbo na forma negativa, a gente tira o i, kutemo, só que em vez de i, com dois i, a gente coloca daijoubu. Daijoubu significa tudo bem. Então, tudo bem se não fizer. Nakutemo daijoubu. Nakutemo daijoubu. Se não fizer, tudo bem. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos nessas frases aqui embaixo. São 8 exemplos hoje, olha. もう元気なんで薬を飲まなくてもいいわよ。もう元気なんで薬を飲まなくてもいいわよ. Tá? Esse wayo aqui é apenas terminação. Tem umas... Lá no Japão, o japonês tem muito disso, né? Cada pessoa tem um jeito diferente, principalmente quando está falando de maneira informal, tem um jeito diferente de terminar as frases, tá? Tá, pessoal, é tipo um vício de linguagem particular dele, né? É uma das maneiras que as pessoas terminam as frases lá. Então, não tem nenhum significado, mas é uma maneira comum de se terminar as frases lá. Mo genki. Mo genki, né? Genki significa estar bem de saúde, bem de disposição, né? Mo, já estou genki. Né? Nande, na verdade, é mijikaku suru, como que fala? Um encurtamento da expressão nanode, né? Que significa que por causa disso, né, acontece isso. Ou não acontece, no caso aqui, né? Então, o certo é nanode. Só que o japonês, quando fala rápido, ele fala nande. Mo genki nande. Então, como já estou bem, kusuri, remédio, nomanai,
Nomanai é não tomar remédio, né? Nomanaku mo ii wa yo, ou seja, não precisa tomar o remédio, né? É a fórmula aqui em cima, ó. É a fórmula aqui em cima. Verbo negativo, menos o i, mais kutemo ii. Ou seja, mou genki nande, kusuri o nomanaku mo ii wa yo. Como já estou bem, não precisa tomar o remédio. Ok? Entendeu? Vamos lá para mais um exemplo aqui, ó. Shigoto ga okurete inai kara isoganaku mo ii desu. Shigoto ga okurete inai kara isoganaku mo ii desu. Aqui, a terminação dessa frase já está da maneira correta, né? Que é ensinado, inclusive, nos materiais didáticos. Desu. Com essa desinência, desu. Shigoto é serviço. Okureru é o verbo estar atrasado, né? Só que okurete inai. Então, o serviço não está atrasado. Okurete inai é a negativa do verbo okureru. Kara, ou seja, por isso, né? Por causa disso, acontece isso. Esse daqui é o motivo, esse daqui é a consequência. Aí no meio tem esse kara. Eu expliquei, acho que na aula passada de frases, né? A função dessa. Então, se tem alguma dúvida, corre lá para a aula número 5 de frases que você vai entender. Inclusive, essa diferença dessa expressão com essa aqui também, tá? Vale a pena voltar. Shigoto ga okurete inai kara, ou seja, porque o serviço não está atrasado, isogu. Isogu é o verbo se apressar. Só que aqui ele está falando isoganaku mo ii desu, ou seja, não precisa se apressar. Como o serviço não está atrasado, não precisa se apressar. Ok? Naku mo ii. Naku mo ii. Mais uma vez aqui, mais um exemplo. Kuruma ga kirei nanode arawanaku mo ii nda yo. Kuruma ga kirei nanode arawanaku mo ii nda yo. Olha aqui, esse dayo aqui, ó, dayo é uma outra maneira de finalizar as frases, tá? Um pouco mais informal, que muitos japoneses usam numa linguagem informal, tá certo? Não tem significado, é só uma maneira de finalizar as frases. Kuruma é carro, kirei é limpo, kuruma ga kirei significa carro está limpo. Nanode, por isso, né? Porque o carro está limpo. Arawanaku mo ii dayo. Arau é o verbo lavar. Arawanai é não lavar. Arawanaku mo ii dayo. Ou seja, não precisa lavar. Traduzindo tudo, como o carro está limpo, não precisa lavar. Tá vendo? É só colocar o verbo na negativa, tirar o ii, kutemo ii. Né? Então, sempre termina assim, alguma coisa nakutemo ii. Alguma coisa nakutemo ii. Alguma coisa nakutemo ii. Tá vendo? Vamos ver o último exemplo aqui, ó. Konya wa yushoku o tsukuranaku mo ii desu. Mais uma vez. Konya wa yushoku o tsukuranaku mo ii desu. Konya é essa noite, tá? Konya. Tá vendo? Konya. Dessa maneira, tá? Konya. Konya. Konya wa yushoku. Yushoku é jantar. É o termo mais polido para jantar. Mais certo, mais educado. Yushoku. Yushoku. O tsukuru, né? Então, quando a gente vai fazer o jantar, vai preparar o jantar, se usa o verbo tsukuru, que significa fazer, produzir, depende do contexto. Tsukuranaku mo ii significa não precisa. Não precisa fazer o jantar. Portanto, esta noite não precisa fazer o jantar. Konya wa yushoku o tsukuranaku mo ii desu. Né? Gravou? Nakute mo ii. Nakute mo ii. Alguma coisa nakute mo ii. Não precisa fazer. Alguma coisa nakute mo ii. Não precisa fazer. Fazer o quê? A ação do verbo que está lá na frase, tá certo? Entendido? Então, esses foram os 4 exemplos da primeira forma. Agora nós vamos para a segunda fórmula, ou estrutura gramatical, que é nakute mo daijoubu, né? Então, olha aqui, primeiro exemplo aqui. Megane o tsukawanaku mo daijoubu desu. Megane é óculos, né? Inclusive eu tenho um óculos bonito aqui que deve estar por algum lugar aqui. Ou não.
Esse meu óculos é bonito, olha só. Óculos transado, né? Na verdade, esse óculos aqui ele tem um nome, mas só vai saber o nome disso aqui quem entrar no meu curso fechado, tá? O nome desse óculos e por que que eu uso esse óculos? Porque esse óculos é muito útil para mim, tá certo? Mas transado ele é, né? Vou até colocar aqui, ó. O que você achou, hein? Fiquei bem com esse óculos, né? Olha, combinou direto, combinou muito bem com a minha feiura, né? Bem, vamos voltar lá. Megane, óculos, né? Tskal é usar óculos, né? Tskal é o verbo usar. Tskawanai, não usar. Tskawanaku daijoubu desu. Tudo bem se não usar óculos, tá certo? Essa daqui é a tradução. Tudo bem se não usar óculos, ok? Vamos para o próximo exemplo. Subete umaku itteru kara, shinpai shinakute daijoubu da. Vamos destacar tudo, né? Subete umaku itteru kara, shinpai shinakute daijoubu da. Subete, tudo, todas as coisas, né? Umaku é bom, estar indo bem, né? Umaku itteru significa estar indo bem, né? Provavelmente, muitas vezes, o japonês vai tirar esse i aqui. Itteru kara, né? Umaku itteru kara, shinpai shinakute daijoubu. O certo é com o i aqui. Mas o japonês muitas vezes não pronuncia esse i. Tanto faz. O certo é com o i, gramaticalmente dizendo, mas sem o i também não tem problema nenhum. Subete umaku itteru kara. Então, por estar tudo indo de vento em popa, está indo tudo muito bem. Shinpai é preocupação. Shinpai suru é se preocupar. Shinpai shinai é não se preocupar. Shinpai shinakute daijoubu. Tudo bem se não se preocupar. Então, aqui está a tradução dessa frase. Como está indo tudo muito bem, tudo bem se não se preocupar. Ficou estranho, né, na tradução. Mas esse é o sentido da frase. Mais dois exemplos aqui, ó, os dois últimos exemplos. Tsurete ikanakute daijoubu desu. Tsurete ikanakute daijoubu desu. Tsureru, o verbo tsureru, é levar junto. Levar junto com você. Por exemplo, você vai num parque, você precisa levar a criança, precisa levar o filho. A gente fala kodomo tsuremasu. Vou levar a criança, né? Ou kodomo tsureru. Tsurete iku é levar indo. Né? Esse iku que coloca depois do verbo, tsurete iku é levar indo. Então é para dar mais ênfase. Só que tsurete ikanai significa não levar indo. Não levar. Não levar. Tsurete ikanakute daijoubu. Tudo bem se não levar junto com você. Tsurete ikanakute daijoubu desu. Ou seja, não é necessário, tudo bem. Não tem problema se não levar junto, tá certo? Essa é a função. E por último, keiken ga nakute daijoubu da. Keiken ga nakute daijoubu da. Keiken é uma palavra que é muito bom quem está trabalhando ou vivendo no Japão saber, né? Porque keiken é experiência. Então você vai fazer a entrevista de emprego, às vezes as pessoas pedem experiência, às vezes não, né? Então, keiken ga nakute daijoubu significa que tudo bem se não tiver experiência. Não é necessária a experiência. Você pode ir lá novato, não sabe nada, né, do serviço. Tudo bem, não tem problema. Keiken ga nakute daijoubu. Eles provavelmente devem ensinar na fábrica. Então, keiken ga nakute daijoubu significa tudo bem se não tiver experiência. Tá certo? Entendido? Esses foram os exemplos das frases que eu separei para hoje. Deixa eu voltar aqui minha tela. O que nós vimos hoje? Nós vimos dois modelos de frases bem usadas em japonês, tá certo? Um modelo para, não precisa fazer algo. Nakutemo i. Não precisa fazer algo. Nakutemo i. E tudo bem se não fizer, tudo bem, não tem problema. Nakutemo daijoubu. Tá certo? Então, nakutemo i
e nakutemo daijoubu. Grava essas duas expressões, assim, quando a frase terminar com nakutemo ii, nakutemo daijoubu, significa, tudo bem se eu não fizer. Tá certo? Aprendeu? Se aprendeu, sabe o que você tem que fazer? Tem que deixar um like aqui, deixar, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nada, nada. Se por um acaso você se identificou com a maneira de nós ensinarmos a você a destravar seu japonês, se você quer ter um pouco assim, por esse óculos aqui, te ensinando japonês de uma maneira leve e divertida, faz o seguinte, link na descrição do vídeo, tá? Você clica lá, tem algumas explicações que a gente pode te dar, quais são os planos, quais são as fórmulas, qual é o segredo, quanta coisa, que drama, não. Entra lá e vê como é que o que a gente tem à disposição para você. Se fizer sentido para você, nos vemos do outro lado. Se não, continue nos acompanhando aqui, que ainda assim você vai aprender mais muito, muito, muito japonês. Na verdade, você vai destravar o seu japonês. Muito obrigado por tudo. Mata, né? E precisamos rodar minha vinheta.